Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, desde agora e para todo sempre. Neste momento, Pai querido, a tua santa palavra está aberta, rogamos-te, Senhor, o teu Espírito Santo, para a melhor compreensão da mesma, Senhor. Usa-nos, Senhor, neste momento e nos ajuda, Senhor, na compreensão da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, dando sequência a essa série Bíblia comentada agora no livro de Lucas. Lembrando que temos o livro dos Salmos, até o capítulo 60 pelo menos. Você pode procurar aqui. Cuidado para não confundir com os Salmos da Escola Sabatina. Fizemos também esse estudo. Temos Mateus, Marcos, finalizando ontem. E agora estamos iniciando o de Lucas, Tem esses primeiros capítulos. Os primeiros 2 capítulos, pelo menos, tem muito verso bíblico. E agora nós vamos começar Lucas capítulo 1. Se eu não me engano, este livro, esse capítulo tem 70 versos. Então, vai ser um vídeo aqui, eu creio que vai passar um pouquinho do tempo, porque tem muito comentário, Embora a gente vai resumir, porque não é assim um estudo bíblico avançado sobre o livro, mas o suficiente para compreendermos o que é passado, o que o Senhor quer de nós para a nossa vida. Então vamos começar lendo do verso 1 ao verso 7. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Deixa eu remover aqui, o negócio estava na frente atrapalhando. Então vamos lá. O Evangelho segundo Lucas. Lucas não era judeu. Ele nasceu em Antioquia, Síria. E é bem interessante sabermos disso, porque ele era médico e fez uma investigação bastante apurada dos fatos da vida e ministério de Jesus. Teófilo provavelmente era algum dos governadores do Império Romano ou alguém importante por lá. Esse evangelho foi escrito mais de 20 anos após a ascensão de Nosso Senhor e Salvador Jesus ao céu. Este é o primeiro livro de Lucas e é direcionado a Teófilo, assim como depois o livro de Atos também é direcionado a Teófilo, que o próprio Lucas escreveu também. É importante o fato desses livros terem sido escritos décadas após o Senhor Jesus ser assunto ao céu, bem como o fato de Lucas ser um gentil, porque nos mostra tanto o Senhor Jesus guardando o sábado, como décadas após a cruz, os discípulos, a sua igreja, também guardando o sábado. O relato começa falando de um casal, Zacarias e Isabel, o qual a Bíblia afirma que eram justos diante de Deus e guardavam seus mandamentos. Temos sido justos diante de Deus? Temos sido irrepreensíveis diante de Deus? O homem era um sacerdote. O sacerdote ensinava os mandamentos de Deus ao povo e intercedia pelo povo. Na nova aliança, no reino espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos chamados e feitos reino de sacerdotes. 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 5, verso 9 e 10. Isso deve nos chamar toda a atenção para vivermos do modo como Deus designou que vivêssemos. Agora nós vamos ler os versos 8 até o 23. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando.
E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram a visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. A profecia de Malaquias, que fora anunciada por volta de 400 anos antes, estava prestes a se cumprir. A oração de Zacarias foi ouvida, e de uma maneira ainda mais maravilhosa, porque o filho por quem ele tanto orava seria grande diante do Senhor, sendo o próprio cumprimento da profecia de Malaquias. Esse filho teria uma grande missão, e nisso vemos também que, antes de vir ao mundo, o bebê já seria cheio do Espírito Santo. Por isso, a importância do pré-natal e de orarmos pela criança desde o ventre. Interessante é que Zacarias orava pelo menino, mas quando recebeu a notícia ele não acreditou e sua mudez serviria de sinal para todo o povo de que Deus visitaria seu povo novamente. Versos 24 agora ao 38. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36 agora, né? E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Isabel, em hebraico Elizabeth, concebeu e louvou a Deus Jeová por isso. Agora o anjo vai ao encontro da prima de Isabel, Maria, que era virgem e por obra do Espírito Santo
geraria em seu ventre um ser com S maiúsculo, um ser divino, demonstrando o poder de um Deus que é todo-poderoso e que tudo pode e não há nada impossível para ele, principalmente quando ele nos promete algo. E o poder desse Deus é tão grande que o ser que seria gerado dessa virgem não seria qualquer ser, mas o próprio Criador do universo, Criador da humanidade e Salvador do mundo. É importante também atentarmos para o verso 30. O verso 30 diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria achou graça diante de Deus, ou seja, ela foi perdoada. A graça é um dom imerecido de Deus em favor do ser humano que é pecador. Maria também era pecadora. Obviamente que não vivia na prática do pecado, mas alguém que buscava fazer a vontade de Deus e que vivia de modo puro e santo. Não à toa ela foi escolhida para tão tremenda e solene missão. Não apenas dar a luz ao Salvador do mundo, mas cuidar do indefeso bebê e ensinar e educar essa santa criança no caminho de Jeová. Além disso, principalmente durante a gravidez, ter que suportar as más línguas. O próprio José achou que foi traído, mas sendo ele um bom homem, tão íntegro e piedoso, não quis denunciá-la e planejava deixá-la secretamente, para que ela não fosse apedrejada. Agora os versos 39 ao 45. Naqueles dias dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua saudação, a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria vai visitar sua prima Isabel, que era bem mais velha que Maria. A criança no ventre de Isabel se estremeceu de alegria ao ouvir a voz de Maria. Coisas extraordinárias acontecem nessa simples saudação. Isabel percebeu logo que isso vinha do Senhor. O fato de chamar Maria de bendita não é um louvor a Maria, mas apenas uma confirmação, uma afirmação de que ela era abençoada, e nesse caso dentre todas as mulheres, porque seria mãe do Salvador, do Messias, aguardado da profecia. As famílias, elas antigamente, nessa época, antes de vir o Messias prometido, elas aguardavam um filho varão. E todo primogênito que nascia ficava naquela expectativa de ser ele o Messias. Mas Maria é quem foi agraciada com isso. Perceba que Isabel chama Maria de mãe do meu Senhor, e não chama Maria de senhora, nem muito menos minha senhora, por exemplo. E completa afirmando: bem-aventurada a que creu, ou seja, tu és Maria bem-aventurada porque creste nesse milagre de gerar o Senhor e aceitar o desafio. Então vem o cântico de Maria, onde Maria chama Deus de Salvador. Ora, precisa do Salvador quem pecou. Logo, Maria era pecadora, como já falamos sobre o verso 30, quando o anjo diz que ela achou graça diante de Deus. Agora eu quero ler um verso que está em Jó 14. Jó capítulo 14, verso 4, que diz o seguinte: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Esse verso é usado para dizer que Maria era sem pecado. Porém, essa passagem nada fala sobre Maria. Lendo os versos anteriores e posteriores, a Jó 14, verso 4, fica claro o entendimento de que se está falando da brevidade da vida humana e de que
Ou quem é o homem perante Deus? Diante de Deus, o homem é imundo, injusto e impotente. Outra boa opção para compreendermos um texto bíblico é analisar outras traduções, principalmente as mais antigas ou que mais se aproxima dos originais. Por exemplo, na King James atualizada, Jó 14, verso 4, diz: quem tem o poder de extrair algo bom e puro da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. João Ferreira de Almeida: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Mas Deus não é ninguém. E embora o texto não esteja falando do nascimento de Jesus, obviamente, se ainda quisermos aplicá-lo para tal, devemos deixar então a Bíblia falar. Lucas 1, voltando lá para Lucas 1, eu vou ler o verso 30. Lucas 1, o verso 30 ao 35 e o verso 37. Vamos ler de novo, certo? Diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o verso 37: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Como pode do impuro sair algo puro? Só Deus pode fazer isso, pois para Deus nada é impossível. Aleluia! Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e não pelo homem. Que tenhamos isso também em mente. Outra questão também da questão da bem-aventurada, né? Se a gente for ler o livro de Juízes, eu acho que é o capítulo 4. Deixa eu ver. Falando, ou é o 4 ou é o 5? Falando de uma mulher, esqueci o nome dela, que ela também é chamada de bem-aventurada. É a mulher de... eu agora não vou achar porque eu não estou com a minha Bíblia aberta. Estou com a Bíblia digital, né? A minha Bíblia aberta, ela está bem... ela está marcada, né? É no Cântico de Débora, onde Débora, ela fala de uma mulher que matou o rei. Se não me engano foi Císera o nome do rei. Aqui, eu acho que eu achei. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Mas eu quero achar a parte que ela chama Jael, se não me engano é Jael o nome da mulher, de bem-aventurada, bendita entre as mulheres também. Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca. Deixa eu ver se é no capítulo 5, certo? Oferecer ouvidos, isso aí, mende, gotejar os montes, no dia sanganate, nos dias de Jael cessaram as caravanas, ficaram as aldeias, repousaram até eu, Débora. Escolhi o Deus e meu coração inclina. Desperta. Eu não vou achar, mas ele está ou em Juízes 4 ou em Juízes 5. Mas eu vou deixar essa passagem no comentário, certo? Chamando essa mulher também de bem-aventurada. Eu vou deixar nos comentários essa passagem, certo? Ou está em Juízes 4 ou está em Juízes 5. Certo? Porque não existe idolatria a Maria. Isso é uma coisa inventada pelos homens. Pega um texto fora de contexto para dizer que você tem que idolatrar a Maria. Mas vamos continuar. Até porque Maria, ela está morta esperando a volta de Cristo, né? Você não pode adorar um ser vivo além de Deus, muito menos um ser morto. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui é o cântico de Maria, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Aqui temos o cântico de Maria, como já dito. Esse é o louvor de Maria ao seu Salvador. Esse cântico é semelhante ao de Ana em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 1 ao 10. Um ponto que eu quero destacar nesse cântico é o verso 48, na verdade o final do verso. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Então tiram esse texto com o verso 42 para se criar uma doutrina de que você tem que louvar a Maria. Todos aqueles que leem a Bíblia com o intuito de colocar suas ideias nela e criar novas doutrinas encontrarão textos para tal. Mas, como já vimos aqui, isto é uma perversão do texto bíblico. É dizer o que o texto não diz. Interessante que no verso 48, ela começa dizendo que é serva de Deus. Isto me lembra o que o anjo disse a João nas revelações do Apocalipse. Quando João se prostrou para adorá-lo, o anjo disse: não faças isso porque sou conservo teu, adore a Deus. Somente a Deus devemos adorar e prestar culto. Outro detalhe importante que não podemos deixar de falar é o fato de que Maria não está no céu, como já foi dito. Maria, ela está morta. Morto não tem consciência de coisa alguma. A Bíblia relata por nome apenas 3 pessoas que estão no céu: Enoque, Moisés e Elias. E em nenhum lugar a Bíblia diz que eles intercedem ou têm o poder para nos ajudar. Que dirá então de quem está morto? Além disso, a Bíblia condena a comunicação com os mortos. Levítico 19, 31, 20 e 27, Deuteronômio 18, 10 e 11 e Isaías 8, 19 e 20. Em tais manifestações, são espíritos enganadores que aparecem fingindo ser um ente querido, fingindo ser a mãe de Jesus. Vou deixar um link abaixo também falando do estado do ser humano na morte, certo? E aqui temos uma playlist também sobre o juízo de Deus, onde tratamos também desse tema, certo? Então vou deixar um link aqui abaixo falando sobre o estado do ser humano na morte, para que não fique nenhuma dúvida. Lucas 11 é um texto também que eu queria ler. Interessantíssimo esse texto, Lucas 11, versos 27 e 28. Diz o seguinte: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. Ela está se referindo a Maria. Porém, olha o que Jesus responde. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, mais um texto que refuta a ideia de uma adoração ou exaltação a Maria. De nada adiantaria ela ser a mãe de Jesus se ela não andasse nos caminhos do Senhor. Por isso ele diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não adianta admirar Maria se você não guarda a palavra de Deus, se você não segue o exemplo dela, por exemplo, de obedecer aos mandamentos de Deus e de viver uma vida de devoção a Ele. Voltando para o capítulo 1, Isaías 1, agora lê os versos 57 ao 66. A Isabel com o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor era de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário,
ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Cumpriu-se os dias e o tempo de Isabel dar à luz, e nasceu o menino. Isabel não cedeu à pressão de amigos e parentes, mas seguiu firme em obediência a Deus e colocou o nome do menino de João. Cumpriu-se também as palavras do anjo Gabriel, em Lucas 1:20, e Zacarias tornou a falar. Um poderoso milagre que deixou seus vizinhos possuídos de temor. Imediatamente após o milagre, Zacarias começou a louvar a Deus e profetizou. Lucas 1, versos 67 ao 80 agora. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde nossos pais, e lembrasse da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Conforme a profecia de Zacarias, Deus Jeová visitou o seu povo, suscitando plena e poderosa salvação. O descendente da casa de Davi libertaria Israel de seus opressores, e com isso também redimidos adorassem a Deus em santidade e justiça. Jesus veio e iluminou o caminho de Israel. Iluminou o nosso caminho e nos libertou das trevas, dirigindo nossos pés em caminhos de paz. Antes disso, João Batista crescia e se fortalecia em espírito, até que veio o dia em que deveria manifestar-se a Israel. Louvado seja Deus que por meio de Jesus Cristo nos libertou do pecado. Agora, como João Batista, devemos, na primeira hora do nosso dia, preferencialmente de madrugada, antes do sol nascer, buscarmos comunhão com Jesus para nos fortalecer no espírito e ao longo do dia nos manifestar àqueles que nos cercam. Esta é a missão: viver em santidade e justiça, anunciando o Rei da Glória. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, em Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, curta o vídeo e compartilhe, porque a curtida e o compartilhamento ajudam o YouTube a reconhecer o vídeo e o canal como relevantes na plataforma e assim indicar para mais e mais usuários. E o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno, chegar a mais e mais pessoas para que sejam libertas, tenham um encontro com Cristo e entreguem a vida a Jesus. E assim sejam libertas do pecado e alcancem também a salvação.